Oi, gente, boa noite. Só vamos esperar mais um pouquinho para a doutora Ludmila conseguir conectar. Obrigada a todos que estão entrando aí para acompanhar a nossa live. Nós vamos falar junto com a doutora Ludmila hoje sobre os principais tratamentos estéticos que tem sido muito falado aí no mercado. Ela vai falar um pouquinho pra gente hoje. Continue nos acompanhando, só estamos aguardando ela chegar. Pessoal, só mais um minutinho para a doutora Ludmila chegar. Boa noite. Obrigada por todos que estão aqui nos acompanhando na nossa primeira live do Faz Bem Saber. Obrigada aí pela presença de todos aqui com a gente. A gente só está aguardando mais um minutinho até a doutora Ludmila chegar para bater um papo aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho para vocês mais sobre o que é o Faz Bem Saber. O Faz Bem Saber é um canal que eu criei para trazer informação, dicas, entrevistas, temas atuais, para poder compartilhar muito conhecimento com vocês em todas as áreas. Então a gente vai ter sempre aqui convidados muito especiais, com temas muito interessantes. Então continue nos acompanhando. Já já a gente vai receber aqui a doutora Ludmila para poder estar falando um pouquinho para a gente sobre os procedimentos estéticos mais atuais que tem aí no mercado. Eu acredito que seja um assunto de interesse de todos nós, né? A gente procura sempre estar bem com nós mesmos, então não deixem de acompanhar, ela vai estar tirando dúvidas, falando um pouquinho pra gente sobre os procedimentos. Pessoal, recebi uma mensagem aqui que a minha câmera está deitada. Me falem aí, por favor, se vocês estão me vendo deitado, se vocês conseguem assistir dessa forma, que qualquer coisa depois a gente posiciona de um jeito melhor. A doutora Ludmila acabou de entrar, vamos aguardar mais um pouquinho as outras pessoas conectarem para a gente começar o nosso bate-papo. Estou muito feliz com todo mundo que está aqui nos assistindo. Obrigada, Janine, Larissa, Alessandra, Lidiane, Gleice. Obrigada, gente, por estar aqui nos acompanhando. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo nesse novo projeto aí. Conto sempre com vocês. Lívia, Renata, Vanusa, Fabi. Gente, eu acho que a gente vai ter que deixar ela deitada porque o tripé não quer parar ele em pé. Como é a primeira, a gente vai adaptando para melhorar. Então, se der para vocês assistirem assim, aí vocês vão me falando aqui, tá? Ah, Marcela, oi Marcela. Marcela vai estar aqui com a gente em um outro momento também, falando um pouquinho da área dela, ela tem muito conhecimento. Larissa, saudade de você, Larissa. Vera, minha madrinha. Lavínia. Fátima, saudade de você. Cris. Davidson, eu quero que você participe aqui comigo pra gente falar alguns temas aí pro comércio.
Neia, que saudade de você. Gente, vamos esperar só mais uns minutinhos para a gente começar. A doutora Ludmila já chegou. Vou lembrar aqui para quem está entrando agora, hoje nós vamos falar sobre os procedimentos estéticos mais atuais no mercado. A minha convidada é a doutora Ludmila Leite, ela é cirurgiã plástica e vai bater um papo muito legal aqui com a gente. Só mais uns minutinhos e a gente começa. Lud, você consegue nos ouvir? Doutora Ludmila? Só um minutinho que a doutora Ludmila quer falar com a gente. Oi, Lud! Boa noite! Ei, Chairinha! Boa noite! Tudo? Lud, muito obrigada por você estar aqui participando desse projeto junto comigo. Você sempre foi uma grande parceira quando a gente tinha o programa Mais Saúde lá na TV Campos de Minas, sempre participando com a gente. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço, Chairinha. É uma honra para mim estar na estreia do seu programa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Só um minutinho, já consegui. Tá, vai ser um sucesso, sem dúvida, né? A gente tem certeza aí do seu profissionalismo, da ética, da sua elegância, né? Eu já te disse isso, estou reforçando aqui. E espero que hoje a gente possa passar um pouquinho, né, para as pessoas que estão nos assistindo, dar alguma informação que seja útil para elas, que possam acrescentar para elas, né? Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou, Ludmila, eu só vou virar o meu celular porque as pessoas estão me vendo deitada. Então, eu vou ficar segurando ele aqui, porque o tripé ele não quer parar em pé, e aí a gente fica assim, bem de pertinho. Todo mundo lindo. Lud, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar tanto conhecimento com a gente, com as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos estéticos mais atuais que tem aí no mercado. A gente sabe que a procura é muito grande para vocês que trabalham nessa área. Então, eu quero que você comece a falar um pouquinho para a gente quais são os procedimentos estéticos mais procurados no momento. Olha, Chairinha, na face, a gente tem vários procedimentos, né? Principalmente os injetáveis, hoje são os mais procurados. Entre eles, o botox e o preenchimento, tá? Seguido dos bioestimuladores, dos fios, né? Fios de PDO, fios de silhuete, o microagulhamento. Aí vem as tecnologias, né? Microagulhamentos, lasers, ultrassom microfocado, mas os campeões aí é o botox e o preenchimento, né? Sem dúvida. E em relação ao corpo, doutora Ludmila, quais são os procedimentos que têm sido mais procurados e que são os mais atuais no mercado, falando do corpo? Em relação ao corpo, é sempre uma das principais queixas é a gordurinha localizada ou a flacidez, né? Então a gente tem a procura pelos procedimentos não invasivos e os cirúrgicos para retirar a gordurinha localizada, né? Como a gente está falando aqui dos procedimentos estéticos não invasivos, eu vou citar aqui o co-sculpting, né? Uma tecnologia, ela reduz até 27% da gordura localizada. E em relação à flacidez, também tem a procura pelo procedimento cirúrgico e não cirúrgico. Então, o cirúrgico é dermolipectomia, o não cirúrgico eu gosto muito de associar o Ultraformer com os bioestimuladores. Os bioestimuladores, o Sculptra Radies, que são vitaminas que a gente coloca no local e estimula o colágeno ali da área do corpo. E o Ultraformer, que é um ultrassom microfocado, diferente dos outros lasers, da radiofrequência, ele penetra mais profundamente e trata desde a camada profunda até a superfície, estimulando o colágeno, fazendo um lifting da região. Temos outros também, né, que auxiliam, como a radiofrequência, e tem em relação à flacidez. E em relação
a pele é muito procurado para estria, procedimentos para estria, para celulite, né? Então, para estria, a gente tem o laser CO2, o microagulhamento robótico, a mesoterapia com drug delivery. Para celulite também a gente tem a mesoterapia, o microagulhamento, a radiofrequência. Acho que são esses os mais procurados, né? Para objetivar acabar com a flacidez, com a gordurinha, com a celulite e a estria. Acho que o campeão aí é a gordurinha localizada e a flacidez, ficando a gordurinha localizada em primeiro lugar e a flacidez em segundo lugar, na minha prática diária. Uhum. Doutora Ludmila, acabei de receber uma pergunta aqui da Fabiana Maciel, se o Cool-Scoop pode ser realizado em qualquer área, por exemplo, nos flancos. Sim, o Cool-Sculpt, todas as áreas que a gente pode realizar a lipoaspiração, né? A maioria delas a gente pode usar o Cool-Sculpt. Então, onde a gente usa muito o Cool-Sculpt, né? Na gordurinha do sutiã, a começar, né? Do rosto, da face. Eu gosto muito dele para papada, tá? Aí descendo a gordurinha do sutiã, essa gordurinha que tem aqui logo acima da mama, os flancos, o dorso, que são as costas, o flanco, né, que é aquela região aqui de trás, dos lados, o abdômen, tem o abdômen superior e inferior, tem pessoas que têm o acúmulo de gordura nos dois andares, tem gente que tem o acúmulo apenas no andar inferior ou superior, e aí vai precisar ser, precisa ser avaliado. E descendo mais um pouquinho, a gente tem as coxas, né? O culote, a região interna. Tem também a bananinha, aquela gordurinha que forma embaixo do bumbum. Todos esses locais a gente pode fazer o Cool-Sculpting. Geralmente são locais onde a gente tem um acúmulo de gordura. Uhum. Doutora Ludmila, falando um pouquinho sobre preenchimento, como você disse no começo que procedimento, botox, são procedimentos muito procurados, a gente recebeu uma pergunta aqui, se o preenchimento labial é muito dolorido. Olha, é uma área mais dolorosa. Os pacientes queixam às vezes do lábio, do mento, mas isso é variável de paciente para paciente. Tem paciente que tem um limiar para dor muito grande, quase não sente. Tem paciente que sente mais queixoso, tem um limiar para dor menor e aí vai sentir mais. O que a gente faz é usar um anestésico potente, né, tópico nessa região. E então os pacientes toleram bem. Em casos em que a paciente é mais sensível à dor, a gente pode estar fazendo até anestesia local, os bloqueios, né, regionais da face para estar realizando o procedimento. Uhum. Né? No Em caso do relação, lábio, o nervo infraorbital e o mentual. A gente fazendo anestesia nesses locais, a gente consegue fazer o procedimento de maneira bem confortável. uhum. Falando ainda do preenchimento, a gente recebeu algumas perguntas aqui agora em relação às olheiras. Qual a solução para as olheiras escuras? E você já conversou muito comigo sobre isso, que tem várias alternativas, inclusive o preenchimento. Fala um pouquinho para a gente como que funciona o preenchimento para quem sofre com as terríveis olheiras, né? Que é o meu caso também, e eu imagino que de muita gente. É uma ótima pergunta, é uma pergunta muito frequente no consultório, e é muito importante diferenciar os tipos de olheira. Então, nós temos 3 tipos de olheira. Aquela olheira anatômica, que é aquele afundamento nessa região aqui, tá? Tem pessoas que têm isso desde jovens, é constitucional, e tem aquelas que com o envelhecimento, o desabamento da face, apresentam esse afundamento e o preenchimento é a melhor maneira de corrigir. Então, o preenchimento funciona nesses casos, é super indicado, eu amo. Eu mesmo já fiz até um post umas semanas atrás, mostrando a minha olheira aos 15 anos, onde eu não tinha essa opção, né? Na época não existia essa opção, ou se existia eu não tinha condição, mas não tinha, tem muito tempo atrás. E hoje, né? Então, assim, melhora o olhar cansado, eu não fico sem, eu amo de paixão, e o preenchimento é indicado nesses casos. E a gente tem outros 2 tipos, que é a olheira pigmentar, que é o acúmulo de melanina no local, e a olheira vascular. Às vezes a pele é muito fina, os vasos ficam aparentes e fica com essa coloração azulada. Mas nesses 2 casos, por exemplo, no caso da vascular e da pigmentar, a gente tem alguns lasers, alguns cremes tópicos que a gente passa, né? Os resultados não são 100%,
né? Quando a gente melhora, melhora 30%. Às vezes, quando a gente preenche a região, ela tendo um pouquinho de afundamento, melhora um pouquinho o escurecimento, mas não pela melanina, porque isso não altera, mas às vezes pelo jogo de luz e sombra, né? Clareia mais aqui, então dá uma sensação que melhorou, mas não é o tratamento indicado para olheira escura. A gente está falando aqui daquele olho, né? A pessoa brinca, doutora, eu tô igual um guaxinim, tô bem escura, aquela olheira escura. Isso é acúmulo de melanina, então para isso a gente tem que fazer laser, outros procedimentos. O preenchimento ficando indicado para os casos anatômicos, que foi a primeira que eu falei, que é aquele afundamento aqui nessa região. Deu para entender, Shaira? Falei muito rápido. Meu Deus, final, foi ótimo. E o resultado é imediato, doutora Ludmila? As pessoas já conseguem perceber a diferença na primeira aplicação? Sim, imediato, né? É um dos procedimentos que eu mais gosto de realizar, né? Porque é exatamente isso. A gente se realiza com a paciente, né? Eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que se realizar. E a gente se realiza junto com a paciente. Eu costumo dizer que a gente consegue fazer uma plástica, né? Sem cicatriz, sem cirurgia, com downtime baixo, que é isso, a paciente sai, vai trabalhar, e a paciente já olha no espelho e já tem aquele resultado, já é muito gratificante. Então, o resultado é sim na hora. Por isso é um procedimento tão procurado, é um procedimento tão realizado, acredito eu. Então, vale a pena todo o investimento, né, doutora Ludmila? É o que eu costumo falar para os pacientes. Você quer sair daqui se sentindo como? Ah, eu quero um olhar menos cansado. Então, né, eu acho que é por aí. Que tem que avaliar a questão do investimento. E muitas das vezes, às vezes a pessoa chega queixando da olheira, né? E ela às vezes não sabe explicar, ela diz apenas que tem um cansaço no olhar. E a gente vai analisar, ela não tem nenhum afundamento, assim, ela tem um afundamento, mas existe um desabamento da região malar. E isso precisa ser diagnosticado, até para um bom resultado do procedimento, para evitar inchaço, edema. A gente fazer essa sustentação dessa região. Então, a gente começa reestruturando, fazendo essa sustentação, principalmente nos pacientes de mais idade, principalmente acima dos 37, 38 anos. A gente faz essa sustentação e, às vezes, só de fazer essa estruturação ao redor dos olhos, têmpora, região orbicular, que é uma região que a gente perde muito volume aqui, né? Essa maçã aqui embaixo, a gente melhora o olhar. A gente melhora, às vezes, tem paciente, por exemplo, quando a gente faz na região temporal, melhora até, você vê até uma abertura ocular, não são em todas, mas uma abertura ocular, uma diminuição de pele aqui no olho, uma abertura do olho. Então, a gente consegue melhorar o cansaço, não necessariamente mexendo na olheira em si. Uhum. E a durabilidade, doutora Ludmila? Quanto tempo dura, por exemplo, um preenchimento na olheira? Cada região, cada produto, depende da densidade do produto. Tem produtos que são mais duros, tem produtos que têm uma densidade média e outro uma densidade mais fina. Por exemplo, na região dos olhos, a gente não pode pôr o mesmo produto que a gente põe aqui, por exemplo, no malar, no mento, que são áreas de estruturação, são produtos densos. Então, a gente não pode colocar nessa área que é uma área mais fina. Quanto mais denso, mais dura. Então, por exemplo, você falou da olheira, a gente tem que usar geralmente um produto mais fino. Então, a gente fala que dura aí 8 meses, um ano, mas isso depende. Eu mesma, a minha olheira... E quanto mais você vai fazendo, Shaira, a gente nota isso. Às vezes a gente não fala para o paciente, mas vai precisando cada vez de menos. Nunca volta ao que era antes. Por exemplo, minha olheira nunca voltou ao que era antes. Eu lembro que eu fiz... Antes da Duda nascer, ou depois, não me lembro, 2 anos e meio eu ainda estava com preenchimento, fui fazer esses dias. Então, a gente fala, né, principalmente no primeiro momento, que dura aí 8 meses, um ano, mas isso é variável de pessoa para pessoa, e à medida que a pessoa vai fazendo, vai durando mais. Daí, a ideia do pré-juvenation, de cuidar, de estar sempre fazendo os procedimentos, né, de estar prevenindo. Lábio já é uma densidade mais média, uma área de muito movimento, então perde também mais rápido, costuma durar às vezes 8 meses, um ano e meio, depende da pessoa também. Mas esses produtos, esses ácidos hialurônicos mais densos, que a gente usa para estruturar malar, queixo, mandíbula, em média, 2 anos.
Nossa, então a durabilidade é satisfatória, né, doutora Ludmila? É tanto a durabilidade do produto quanto o resultado, né? Sim, 2 anos é muita coisa. Você imagina 2 anos. E assim, tudo fica melhor, né? Eu falo que o preenchimento é como a maquiagem, né? A maquiadora, ela maqueia seu rosto, afundando, escurecendo onde ela quer ter uma retração, né? Iluminando onde ela quer ter uma projeção. Então, ela ilumina aqui a linha do blush, né? E ela escurece aqui embaixo, porque aqui ela quer projetar e aqui ela quer escurecer. Eu costumo dizer que o preenchimento é a mesma coisa. A gente vai colocar nas áreas onde a gente quer essa luz, onde a gente quer essa parte do rosto iluminada, a gente quer essa linha mesmo de luz, né? Então, a gente vai fazer nessas áreas o preenchimento. É muito Doutora Ludmila, gratificante. Imagina você ter uma maquiagem mais definitiva, né? Assim, definitiva, né? mais, né? Porque a gente sabe que dura 2 anos. Maravilhoso. Doutora Ludmila, nós recebemos uma pergunta da Mariana. Qual que é a diferença do Botox para o ácido hialurônico? É uma pergunta também muito comum. Por isso, eu falo que hoje, só antes de responder a pergunta, é muito interessante as pessoas, e hoje as pessoas têm essa disponibilidade de informação, tá sempre se atualizando, pesquisando, se informando, porque hoje a gente tem muitos produtos, muita coisa, né? E não são tantas, né? E é importante saber essa diferença, tá? Até para poder entender e ficar satisfeito com o resultado. O Botox, ele é uma toxina que ele paralisa o músculo. Então, por exemplo, eu franzo minha testa, fico brava, eu vou colocar a toxina e ele vai, em 2, 3 dias ele começa a fazer o efeito, em 15 dias ele tem o seu efeito máximo e esse meu músculo ele vai relaxar, né? Ele vai ficar mais relaxado muitas das vezes, vai paralisar. Então ele é muito bom para as rugas dinâmicas, né? Então eu franzo, enrugo, dou aquelas linhas aqui, fico brava, sorrio, os pés de galinha. Agora Essas, quando ó, já eu não tá tenho Botox. São essas, né, doutora isso, Ludmila? são Ó, elas, essas ó, daí são ó. dinâmicas que você tem ao movimento. Então o botox é ótimo. Agora, aquelas que já estão marcadas, aí a gente tem que associar outros procedimentos. A gente sempre fala, olha, o Botox não é para isso, mas a gente sabe que sempre melhora também, previne, evita que ela afunde mais. E é o tratamento de base, porque se você preencher ou fazer qualquer coisa e não fizer o Botox, com o movimento você vai fraturar, você vai degradar o ácido hialurônico. Às vezes os pacientes não entendem, mas tem que fazer, por exemplo, pés de galinha. Não adianta eu hidratar, fazer skin booster, fazer fio de PDO se eu não paralisar essa região, se eu continuar movimentando, fraturando, eu vou estar, né? Não vai estar, o meu preenchimento não vai durar. O preenchimento já é um produto à base de ácido hialurônico, é um constituinte natural do corpo, né? Tanto no rosto quanto no corpo. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Então, muitas das vezes que a gente fala para o rosto, serve também para o corpo. E a gente tem esse ácido hialurônico. Aos 18 anos, a gente começa a perder esse ácido hialurônico. E ele é muito importante porque ele puxa água para a pele, é responsável pela hidratação da pele. Por isso, quando a gente vai envelhecendo, às vezes a gente bebe água e a água não vai para o rosto. E aí, porque a gente tem pouco ácido hialurônico. E hoje, isso é a má notícia. A boa notícia é que a gente tem um produto hoje que a gente coloca também de ácido hialurônico, mas ele não preenche. Diferente dos preenchimentos, ele só hidrata, ele puxa água para a pele, ele é não reticulado. Os ácidos hialurônicos do preenchimento, ele já é reticulado, então ele dura mais e ele faz estacas, ele preenche volume, ele faz estruturação, faz lifting, faz o contorno, né, o acabamento também, olheira lábio que a gente comentou aqui. Então são coisas diferentes. O Botox, uma toxina que paralisa os músculos, muito bom para as rugas dinâmicas, muito usado daqui para cá, mas a gente usa daqui para cá também e tem que ser associado a outros procedimentos. Gosto muito do pescoço também, porque esse músculo aqui, o platismo, ele puxa o músculo para baixo, puxa todo o pescoço para baixo, então quando a gente faz aqui, a gente melhora o contorno. E o preenchimento são produtos, são seringas à base de ácido hialurônico que a gente põe no rosto para encher, para repor o volume que se perdeu com a idade, para embelezar, às vezes melhorar as simetrias, os parâmetros estéticos que a gente sabe que são estudados, né?
que embelezam a pessoa. Então, às vezes, a pessoa é jovem, ainda não envelheceu, mas a gente pode dar características para ela de embelezamento e as que estão mais velhas também de rejuvenescimento. Doutora Ludmila, a gente tem ouvido falar muito em relação aos procedimentos estéticos mais modernos, sobre o lifting facial. Tem alguns fios que agora existem no mercado. A gente até recebeu uma pergunta dessa. Responde um pouquinho para a gente sobre esse lifting facial. Olha, hoje a gente tem indicado cirurgia da face muito mais tardiamente. Eu falo que se a pessoa hoje, jovem, se cuidar, evitar aquela grande variação de peso, né? Porque isso gera flacidez, gera pele. Então, assim, ela cuidando do peso, mantendo o peso ao longo da vida, dificilmente ela vai precisar de uma cirurgia, ou se precisar, vai precisar mais tardiamente. Porque a gente tem muito recurso para estar fazendo esse lifting, essa elevação da face, né? Nós temos os preenchimentos, que a gente já comentou aqui, né? Que a gente coloca, né? Em alguns locais para fazer o lifting, principalmente na têmpora, malar, mandíbula, mento, para fazer o contorno, fazer o lifting da face. Nós temos os bioestimuladores, que é o Sculptra, Radiesse, são vitaminas que a gente coloca no rosto para produzir, e aí faz o seu organismo produzir o colágeno. A gente sabe que a gente perde ele com a idade, então a gente tem que repor para parar o tempo, né? E a gente perde a moldura da face. Então, a gente vai desabando, ó, e vem tudo para cá. E aqui a gente perde volume, começa a reparar, e a pele vai ficando fina com o tempo, vai perdendo colágeno, elastina, e a gente tem que repor isso. E quando a gente faz esses bioestimuladores nessa região, a gente consegue um lifting nessa região também. Em relação aos fios, nós temos os fios que fazem o lifting, e os fios que estimulam o colágeno, são bioestimuladores também. Eu gosto muito dos fios de bioestimulação, por exemplo, o PDO, áreas onde a gente, por exemplo, não é todo procedimento que a gente pode fazer, então eu gosto muito para a área dos olhos, pescoço. Eles, assim como o Sculptra Radiesse, eles vão estimular o colágeno. Já os fios de sustentação, a minha opinião e a minha experiência, eu indico quando a pessoa assim, doutora, tem um evento, eu quero fazer um lift, uma coisa mais rápida, mas não é por onde eu começo, eu não acho que dura muito, o custo-benefício não é muito grande, não são baratos, são fios que são caros, e em relação à durabilidade, eu acho que dura aí 4, 6 meses, quando dura muito, uns 8 meses. Então, eu prefiro fazer esse lifting com todas essas outras coisas que eu falei aqui. Já usei muito, né? Mas eu acho que hoje, com as técnicas, e elas são muitas, né? Então, eu falo que a cada dia, cada mês surge outras e a gente vai criando a nossa própria técnica. Eu falo que a gente melhora a cada mês e a gente vai hoje com esses produtos que tem hoje no mercado, essas técnicas todas, esse estudo. Falo que esses últimos 10 anos, assim, foi incrível a evolução nos injetáveis e eu acho que eles fazem muito para o paciente. Eu prefiro eles aos fios. Nós temos o Ultraformer também, que eu falei aqui, é um ultrassom microfocado, diferente do laser, ele vai lá na profundidade, fazendo um lifting. Então, ele vai lá na face do músculo, onde a gente, na cirurgia, a gente tem o músculo e a face do músculo, o SMAS. Então, a gente aplica aquilo ali, né, para fazer o lifting da face. E o Ultraformer, ele chega lá, os ultrassons microfocados, né? Nós temos várias marcas, as mais conhecidas são o Ultera, o Ultraformer, eu gosto muito do Ultraformer. E ele vai nessa profundidade, então ele faz pontos de coagulação. Eu costumo fazer uma comparação um pouco para os pacientes entenderem. Imagina um bife, né, numa chapa. E eu já fiz, inclusive, peguei um bife, tem no meu Instagram, e mostrei fazendo outra forma, como que ele retrai. Então ele faz esse lifting, né? E você não envelhece só a pele, você envelhece a pele, a gordura, o músculo, o osso. Então, se você tratar só a pele, não tratar a gordura, não for lá no músculo, não resolve. Então, ele tem essa vantagem de ir lá no músculo, assim como ele vem mais superficial também, sem passar pela pele, sem queimar a pele. Então, eu consigo ir na derme profunda e estimulando o colágeno também.
Então, eu gosto de associar muito ele aos bioestimuladores, às vezes até no mesmo tempo. Então, faço o Ultraformer antes, porque ele precisa ser feito antes, e faço os bioestimuladores. E eu amo de paixão, que eu falo com meus pacientes. Vocês vão tomar, que é uma dúvida também muito comum. Ah, doutora, vamos tomar colágeno. Tudo bem, legal. Mas você toma aí 6 meses, você melhora 4%. Você usando o Ultraformer, os bioestimuladores, fazendo essas tecnologias, você consegue melhorar até 50%. Então, eu falo que é importante os tratamentos tópicos, os orais, mas investir nos procedimentos também, porque às vezes o que ele faz num dia, esses tratamentos demoram mais, ou às vezes até nunca chegam perto do procedimento. Então, para fazer lifting é isso. Eu gosto dos preenchedores, bioestimuladores, gosto do PDO, mas não para lift, dos fios, mas não para lifting, mais para bioestímulo, que acaba que quando ele estimula o colágeno na pele, engrossa, ele já faz esse lifting também, né? E o Ultraformer, ultrassom microfocado. Doutora Ludmila, a gente recebeu uma pergunta, voltando lá no tema Botox, você já falou um pouquinho para a gente antes. Para quem já tem os pés de galinhas instalados, somente o Botox resolve ou ele tem que ser realizado com outros procedimentos para dar um resultado satisfatório para a paciente? Um skin booster ou assimilar com outros produtos? Então, o Botox, como eu disse, ele é muito bom para as rugas dinâmicas. E ele não é muito bom para. Ele ajuda nas rugas em repouso, né? Porque é igual eu falo para minhas pacientes: quantas vezes vocês franzem a testa por dia? Ah, doutor, um monte. Multiplica isso por 365 dias do ano. Agora, quantos anos você tem? 40? 40 anos, multiplica por 40. Então a pele vai fraturando e ela fica marcada. E aí a gente tem que associar outros procedimentos, tratamento químico, com produtos, peelings mais profundos, né? Por exemplo, ATA nessa região, jet plasma, eu gosto muito, que é um aparelho, né, que a gente faz a blefaro sem cicatriz e a gente usa também para essas ruguinhas. O preenchimento ajuda porque ele preenchendo, ele já dá uma esticada. Gosto dos skin boosters, é a minha segunda opção depois do eu faço botox, que eu falo com os pacientes. Não adianta fazer skin booster e preenchimento sem fazer o botox, porque o motivo das rugas é a contração muscular. Se você não para ela, você não está tratando a base do problema. Então, faz o botox, relaxa, e aí segue a rotina de 6 em 6 meses, aquelas pacientes mais hipercinéticas de 4 em 4 meses, tendo condições, é sagrado o botox. E aí nós vamos associar outros procedimentos. E o segundo que eu amo é os skin booster, né? São produtos de ácido hialurônicos não reticulados, que não preenchem, mas que a gente coloca na região e em 3 semanas eles puxam água para a pele. Então você imagina, quando a gente hidrata a região, uma coisa, quando ela fica mais molhadinha, sem dúvida, menos craquelada, ela vai melhorar, né? Mas às vezes isso não é o suficiente, porque as marcas estão muito profundas. Aí a gente tem que preencher, a gente tem que fazer laser CO2, microagulhamento, peelings profundos, o jet plasma. Eu falo para minhas pacientes o seguinte: é igual uma obra onde o arquiteto, o engenheiro, cada um desses personagens são os procedimentos. Quanto mais eu tenho uma equipe, quanto mais eu associo procedimentos, mais eu otimizo os resultados, né? Então, às vezes o paciente fala: doutora, o que é meu caso? Né? E eu tenho esse trabalho, eu gosto que as minhas pacientes me conhecem, eu gosto que elas saibam o que está fazendo. Não é, você tem indicação de fazer isso, vamos fazer. Não, você está fazendo isso por causa disso. A paciente tem que entender, até para que ela possa ficar satisfeita, não criar uma expectativa além. Entender que o envelhecimento, ele é amplo, né? Ele não é só da pele, ele é das estruturas profundas também. E que a gente tem, para cada uma desses itens, X procedimento. Uhum. Doutora Ludmila, tá chegando pessoas aqui acompanhando a gente. Boa noite, obrigada pessoal que chegou agora por nos acompanhar. Hoje nós estamos aqui com a doutora Ludmila, que está falando um pouquinho para a gente sobre os procedimentos estéticos mais atuais no mercado. Então, continue nos acompanhando. A gente vai tentar responder todas as perguntas que vocês estão enviando. Doutora Ludmila, eu recebi uma pergunta aqui sobre a bichectomia. O que você acha desse procedimento a longo prazo? Qual a indicação? Você é a favor ou contra? O que você pensa em relação à bichectomia?
Olha, com o envelhecimento, então nós temos uma bolsinha aqui, né, que é a bola de Bichat, uma bolsinha de gordura, e com o envelhecimento nós vamos perdendo volume nessa região. Principalmente aquelas pessoas que malham muito, que cuidam, elas vão perdendo volume nessa região com a idade. Isso dá um aspecto envelhecido. Nós temos uma gordurinha aqui na têmpora, aqui, que ela se comunica com essa gordurinha. Então, quando você tira, você pode perder um pouco dessa sustentação do rosto. Então, tem que ser muito indicado, muito bem indicado, né? Hoje a gente tem outros recursos, outros procedimentos que a gente pode melhorar sem estar fazendo. A gente sempre parte do menos invasivo para o mais invasivo e sempre pensa no depois. Porque hoje eu sou jovem. Você já viu, Chairinha, por exemplo, meu rosto com 20 é diferente com 30, que é diferente do 40, vai mudando. Então hoje o que é bom para mim hoje pode não ser bom para mim amanhã. Então eu acho isso é importante. E o que eu quero para minha paciente, eu quero para mim. Então, assim, tem que ser muito bem indicado. Os casos são, assim, estritamente, né, indicados. Por exemplo, a gente consegue... Porque o que as pacientes querem retirando essa gordurinha? Elas querem uma projeção aqui, um afundamento aqui. E a gente pode projetar aqui, por exemplo, com ácido hialurônico, afundar aqui, por exemplo, com ultraformer. Ultraformer a gente brinca, né? A bichectomia, que ele faz a bichectomia, ele reduz a gordura nessa região controlada e a gente dá essa impressão desse afundadinho. E às vezes eu já vi casos, por exemplo, da paciente tirar a bichectomia e não ficar satisfeito. Por quê? Porque às vezes o problema da paciente não foi diagnosticado. Não é simplesmente, vamos tirar essa gordurinha daqui porque a fundo vamos fazer em todo mundo. Cada paciente é um, além dessa história que a gente tem que pensar no depois, né? E às vezes a paciente tem uma hipertrofia de masseter, então ela tem uma mordida forte, um músculo hipertrofiado, isso aqui abaula. E o problema não é aqui, não é tirar a gordurinha aqui que vai afundar. É tratar essa hipertrofia, por exemplo, fazendo um botox, né? E às vezes, como o músculo é muito hipertrofiado, na primeira a gente não consegue um resultado tão satisfatório, mas a partir da terceira ele vai afinando e a gente consegue afinar essa região. Então a gente pode fazer botox aqui para afinar e retrair essa região. Então, tem que ser muito bem avaliado, muito bem diagnosticado. Tem que pensar que o rosto da gente muda, né? Que o rosto da gente com 20 anos é diferente de 30, de 40, e que a gente envelhece, e que a gente perde volume nessa região, e que essa gordurinha faz parte da sustentação do rosto, e que a gente tem procedimentos para dar essa impressão de afundamento e de projeção, como o ácido hialurônico aqui, ultraformer aqui, um para projetar, o outro para dar um ligeiro afundamento. Vocês veem, inclusive, que no início ficou muito indicado, né? Se falava-se muito, e hoje, não sei se vocês estão reparando, a gente não se fala muito, porque se desenvolveu muito, se criou outras técnicas, tem outros recursos, né? Então tem que pensar bastante. O diagnóstico por um profissional de confiança, um profissional que estuda o assunto é muito importante, porque é o rosto, né? É tudo, é o nosso corpo, né? Então a gente tem que cuidar e tem que pensar no amanhã também. Ótimo, doutora Ludmila. Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia de pálpebra. A gente recebeu aqui uma pergunta também. A Cris mandou para gente que ela já fez, ficou muito satisfeita. Então, fala um pouquinho para gente sobre a cirurgia de pálpebra. O que a gente recebeu aqui é que a pessoa tem medo de fazer e ter a impressão de que os olhos ficam arregalados. Então, como que funciona essa cirurgia? Quais são os riscos da pessoa ficar com os olhos nesse formato? Como que é feita? O que é a blefaroplastia, né? A cirurgia das pálpebras. Com o envelhecimento, a gente vai... Ó, eu, por exemplo, já estou precisando. Ó, a gente cria um excesso de pele nas áreas dos olhos. E, às vezes, umas até mais cedo. Mas, em geral, após os 40 anos, praticamente quase todo mundo tem indicação. E isso vai pesando no rosto, vai dando um aspecto cansado. E o que essa cirurgia faz? Tira esse excesso de pele e as bolsinhas. Essa cirurgia não levanta a sobrancelha, não tira ruga, não mexe dentro do olho, nada disso. Apenas tira esse excesso de pele. Então, dá uma impressão do olho mais... essa questão de olho arregalado, não, porque ele não interfere, né? Não puxa nada. Somente vai tirar esse excesso de pele, né? E as bolsinhas. Isso vai melhorar o olhar cansado. É uma cirurgia super tranquila que eu amo.
de fazer, todos sabem. Acho que em 20 minutos a gente faz, por exemplo, uma pálpebra superior, né? A inferior a gente gasta um pouquinho mais. Também tem que ser outra coisa que tem que ser muito bem indicada, né? Porque a gente não pode tirar muita bolsa, porque você vê, a gente preenche, a gente tava falando aqui pro afundamento, nós vamos tirar a bolsa, afundar. Então, assim, aquele excesso de bolsa, sim, aquele excesso de pele, mas hoje a gente também tem muito recurso, muito tratamento ao redor dos olhos que a gente pode tentar antes da cirurgia. Porque é diferente da de cima, que a gente pode tirar pele à vontade, aqui se a gente tira muita pele, o olho, ó, faz isso, que é uma das complicações da cirurgia, pode acontecer, mesmo fazendo tudo certinho com a parte de baixo. Mas a de cima, eu amo de paixão, a cirurgia 20 minutos, anestesia local e sedação. O paciente vai embora no mesmo dia, a cicatriz fica super bem posicionada, restaura a paciente fica com o olhar mais descansado. Não é uma cirurgia que tem dor, não é uma cirurgia que limita o trabalho. Então, se operou na sexta, eu peço para ficar em casa, porque tem que pôr gelo, colírio, enfim. Aí eu peço para ficar ali no dia seguinte. Mas depois, às vezes a paciente não quer trabalhar porque pode ficar um pouquinho roxinho, aí eu falo, ó, espera tirar os pontos, em 7 dias a gente tira. Aí você vai trabalhar. Outras, não, doutora, não me importa. Tem uma amiga que é médica, ela fez sábado, segunda estava trabalhando, põe o óculos, tá lá com um pontinho aqui, mas está trabalhando, ela não se importa. E eu brinco com as pacientes, né? Operou do olho, não operou do corpo. Então, assim, não limita movimento, não tira muito da rotina. É uma cirurgia muito gostosa, muito, eu acho que com benefício muito grande para o paciente, tanto estético, às vezes até funcional, né? Porque tem paciente, por exemplo, uma coisa que às vezes o plano libera, se estiver atrapalhando a visão, porque pesa e atrapalha o campo visual, né? Então, assim, Uhum. amo. Acho que é A uma minha mãe, a cirurgia. minha mãe né? Minha mãe fez com você, doutora Ludmila, o resultado foi fantástico, ela amou. Realmente a gente nota muita diferença, como que a pessoa fica, rejuvenesce a pessoa, né? O semblante dela é outra, a recuperação dela foi muito tranquila, foi exatamente dessa forma que você falou, e ela ficou muito satisfeita. Mas a gente sabe que ainda assim tem pessoas que têm um pouco de receio de fazer um procedimento cirúrgico, né? Tem pessoas que têm esses medos. Existe alguma outra maneira antes de partir para a cirurgia para melhorar esse aspecto ou tem que logo partir para a cirurgia? Olha, se a paciente não quer realmente, a pálpebra superior, eu falo que eu amo fazer a cirurgia, porque assim, ela dá aquele tchan, sabe? É uma cirurgia que não precisa ter medo, porque é o excesso de pele, é superficial. A gente não tira verruguinha, pintinho, mas a gente tira a pele, é descascar ali, né? Então é muito bom dar aquele efeito wow, então assim, eu amo. Mas às vezes a paciente não quer, doutora, e a gente tem que respeitar o desejo da paciente. Não quero fazer e tudo. A gente pode fazer o jet plasma. O jet plasma, a gente consegue fazer a blefaroplastia sem cicatriz, sem cirurgia, né? Através de um aquecimento, né? Com plasma, a gente gera uma, como é que se diz? Uma inflamação local que no final das contas vai fazer essa retração dessa pele. Então, em 3 meses você tem um resultado final. Então, quando pacientes jovens que não têm muita pele, é ótimo. Ele não serve para bolsa, embora melhore às vezes alguns casos também, mas não serve. Ele é muito bom para pele. Então, eu dou essa opção para o paciente. Agora, embaixo, eu tenho indicado muito jet plasma, a não ser que a paciente tenha bolsas muito proeminentes, né? E muita pele. Então, se a paciente não tem muita pele, não tem tanta bolsa, o primeiro é o que eu falei para você, a gente tem que partir do menos invasivo para o mais invasivo. Na região de baixo, a pele, já a sustentação já é diferente daqui, como eu disse para você, né? Você não pode tirar o tanto de pele que você tira aqui, você não pode tirar numa pálpebra inferior. Então, eu gosto dos procedimentos menos invasivos aqui. Inclusive, a gente já conversou eu já conversei com você sobre isso, não me lembro, mas que foi um dos motivos que me estimulou a fazer dermatocosmetria. Porque eu acho que a plástica associada à dermatologia estética, ela fica muito melhor. Porque a plástica, ela tira o excesso de pele, mas não dá qualidade à pele. Então, a minha cirurgia fica muito melhor quando eu associo os procedimentos. E tem pessoas que não têm indicação de cirurgia, ponto. Tem pessoas que têm. E você tem que ter tudo para oferecer para o paciente, para escolher o melhor para ele. Até para você entender. Porque eu falo, doutora, mas você não tinha e não indicava. Sim, eu não vou indicar uma cirurgia que não tem indicação. Sempre foi, se eu indico, é porque tem.
mas eu poderia encaminhar. Mas o fato de você ter e fazer é muito diferente, porque você começa a ter experiência daquilo, mão para aquilo, e as coisas vão ficando melhor. Então, uma das coisas que eu coloquei como objetivo meu era isso, é oferecer meus pacientes as duas coisas, sempre o cirúrgico e o não cirúrgico. E uma das coisas que me angustiava era a cirurgia das pálpebras. Acho que a gente sai da residência indicando muita cirurgia, e eu acho que a gente... e às vezes você vê pacientes envelhecendo depois da cirurgia, com esse olhar mais afundado, a pele começa a envelhecer mais. Então, eu gosto de tentar procedimentos, quando possível, claro, porque tem paciente que tem que partir direto para a cirurgia, e sem dúvida, né, tem aqueles pacientes. Mas quando tem essa opção de sempre partir para o não cirúrgico, para o cirúrgico. Eu mesmo tenho uma amiga, ela é médica também, ela me procurou, inclusive, foi por causa dela, de uns 4 que eu comprei o Jet Plasma, e ela queixava dessa região. Eu falei, ó, calma. Eu sei que te incomoda, e a gente deve dar atenção ao que incomoda, mas eu falei, eu vou trabalhar essa área ao redor e vou melhorar ela. E a gente começou com preenchimento, bioestimulador e tudo, e ela hoje não quer mexer na pálpebra, porque melhorou a pálpebra. Então, às vezes a gente brinca, né? A gente come pelas beiradas, porque é uma área onde a gente não pode fazer qualquer procedimento e a gente trabalhando ao lado, a gente melhora. Então, eu acho que é isso, é ter essa ideia dos procedimentos que tem, o que você tem disponível, fazer o que der para fazer na medida certa, na ordem certa, para restaurar essa região e atuar ali mesmo também. Né? Como a gente já conversou aqui, com jet plasma, peelings profundos, ultraformer, por Ótimo, exemplo. doutora. Você citou aí agora do Ultraformer. Perguntaram aqui pra gente qual que é a diferença do Ultraformer para o ultrassom microfocado. Se existe diferença entre eles. O ultraformer é um ultrassom microfocado. É uma marca, né? Então, os mais famosos são o Ultera, que foi o pioneiro, e o Ultraformer, né? E você tem outras, Megafocus, outras. O Ultraformer é uma marca, ele é um ultrassom microfocado. Então, o efeito dele é o mesmo. O que vai diferir um do outro é a marca do aparelho, é isso? Cada um tem a sua preferência, né? Então, assim, eu já usei outros. Para mim, na minha prática, eu ganho agilidade com o Ultraformer, eu gasto menos tempo, né? Eu tenho melhores resultados. Eu gosto. Para mim é o queridinho do momento. Eu tenho amigas em São Paulo que fazem muito, que tinham o Ultera, amam o Ultera, mas acabou comprando Ultraformer pro corpo e não usa o Ultera. Então, assim, a gente vai conversando com uma com outra, a gente já tem a nossa experiência também, e o que eu tenho lá na clínica é Ultraformer, por isso que a gente fala tanto do Ultraformer. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre o jato de plasma, doutora Ludmila. Jato de plasma, qualquer pessoa pode fazer. Qual que é a indicação? Depende do tipo de pele, se a pessoa tem algum tipo de melasma ou algum outro problema de pele, ou qualquer pessoa pode fazer jato de plasma? O que eu tenho lá no consultório é o Jet Plasma, tá? O Jet Plasma, eu uso muito para blefaro, mas uso também para as ruguinhas, né? Pés de galinha, códigos de barra, ou aquelas ruguinhas do sono, a pessoa deita, tem aquelas ruguinhas aqui, né? Às vezes em toda a bochecha. Eu gosto muito. Mas tem que ser muito bem indicado, pode manchar sim, tá? Por isso é que você tem que fazer um preparo da pele antes, isso faz toda a diferença. E acontecendo, porque pode acontecer, é uma das complicações, na pálpebra muito pouco. Pode acontecer também, mas é muito difícil, mais nessas fraturas. E aí você vai tratar. Então você tem que saber tratar também. Eu falo que não existe procedimento que não tenha complicação. Mas ele não é só fazer o procedimento. Você tem que fazer e saber tratar e acompanhar a paciente, explicar para ela e prosseguir no tratamento, né? Eu acabo que quando a paciente por exemplo, tem olho azul, branquinho, então difícil. Às vezes a gente, por exemplo, teve filho, não teve melasma, então essa dificilmente vai manchar, né? À medida que você vai aumentando o Fitzpatrick, o que é isso, né? A cor da pele vai ficando, né? Por exemplo, o Fitzpatrick 4 e 5, né? As peles mais morenas, negras, elas têm maior chance de manchar. Então nessas eu tenho mais cuidado, em alguns casos eu indico até outros procedimentos, né? E o Fitzpatrick 3, por exemplo, sou eu, né? É branquinha, mas tem melasma, mancha. Também a gente tem que ficar atento, fazer esse preparo da pele antes e tudo. É o que eu te falei, a gente tem que avaliar, ver o jeitão ali, né? Com a experiência a gente vai vendo, a gente sabe aquela que vai manchar, aquela que não vai.
e tomar o cuidado, e mesmo com toda a experiência, as coisas acontecem, pode acontecer, e a gente vai tratar. Doutora Ludmila, em relação aos procedimentos estéticos, que é o nosso tema hoje, tem uma idade mínima para a pessoa começar a fazer algum tipo de procedimento, ou vai ser de acordo com a indicação mesmo? Por exemplo, um preenchimento labial, uma olheira, um tratamento para mancha, para qualidade da pele? Como que funciona? Ó, por exemplo, para cada um, você vai avaliar, né? Então, por exemplo, o Botox. O Botox antigamente eu fazia para os pacientes acima de 28, 30 anos. Hoje eu já indico para pacientes mais jovens. Porque tem paciente que tem 25 anos, que tem uma força nessa região, 24 anos, e assim, ela já fala. Você já viu que tem pessoa que parada já tá enrugando? Ela parada já tá franzindo, ela já tem uma. O repouso dela já é movimento. Essa saiu um estudo até que ela tem que fazer Botox 4 em 4 meses, porque o Botox dura menos nessas Seria pessoas. meu caso, eu acho, né? Ó, Então, aí nessas pessoas mais hipercinéticas, a gente tem que indicar, a gente pode estar começando mais cedo e tudo, depende do que está incomodando a paciente, mas a gente pode estar começando mais cedo. O preenchimento é aquilo que a gente conversou, ele não é feito só para rejuvenescer, a gente pode fazer para embelezar. Então, a paciente ela é adolescente, tem 17, 18, é bom depois dos 18 a gente diz, né, que a paciente já tem a personalidade formada, já sabe o que quer, né, já é responsável por si. Então a gente evita fazer antes por isso, né? Não que a gente não faça, mas a gente gosta de fazer acima dos 18 por essa questão também, né? As pessoas mudam, os pensamentos mudam, né? O adolescente é muito. E às vezes, com 17, 18 anos, ele quer embelezar, quer aumentar um lábio, melhorar uma olheira. Você vê eu com 15 anos, não gostava de tirar foto deitada, tinha horror, porque afundava mais aqui. Então, até limita até o dia a dia da pessoa, né? Então, muda, assim, a qualidade de vida melhora muito. Então, a gente faz para embelezar pacientes jovens, 17, 18 anos, um preenchimento, quer aumentar o lábio, melhorar a olheira, ou quer um top model look, né? Que as modelos, né? Elas têm esse ossinho mais marcado, eu quero, então vamos preencher aqui, vamos fazer uma mandíbula, vamos marcar ela mais. Às vezes o queixinho é para trás, tá dando uma papada, vamos projetar para a gente melhorar essa papada, melhorar o contorno. Então, ele não é só para rejuvenescimento, é para embelezar também. Então, a gente faz nos pacientes mais jovens também. Peeling a gente começa desde cedo, até nas adolescentes, né? Para tratamento de acne, para melhorar a pele, os poros, microagulhamento. Vai depender de cada procedimento, né? Da paciente também. doutora Ludmila, a gente recebeu muitas perguntas aqui, mas eu estava esperando a gente terminar de falar do Botox, do preenchimento, dos aparelhos, para chegar nessa pergunta. Perguntaram muito sobre a cirurgia de nariz. Se realmente tem necessidade de quebrar o nariz, parece que usam esse termo, o porquê que a pessoa fica com muitos hematomas numa cirurgia plástica de nariz, por que que isso acontece? O hematoma. Os hematomas e se realmente precisa quebrar o nariz da pessoa, igual as pessoas Ah, tá. usam esse termo, né? A gente, quando a pessoa tem essa base aqui, ó, essa muito larga, às vezes a gente tem que quebrar o ossinho para dar uma afinada, né? Quando a gente quebra o osso, a partir do momento que a gente precisa trabalhar mais o nariz, né? A pessoa pode ficar mais, é uma área muito vascularizada, né? Fica roxinho, isso depois passa, isso não é o problema, né? Eu acho que o principal é fazer com uma pessoa de confiança, porque está no centro da face, então você não pode entregar para qualquer um, né? Teve uma vez que uma paciente falou assim: ah, porque eu fui, não sei, porque você é mais barato. Eu falei: então eu vou aumentar, não quero que vá em mim, porque, né? Porque eu acho que você tem que ir em quem você confia, tá? É a única cirurgia estética que eu não faço. Já fiz, mas optei hoje por não fazer. Nós temos a opção não cirúrgica, que é a rinomodelação, a gente pode falar um pouquinho também, e a rinoplastia, né? Então, é uma cirurgia que exige uma curva de aprendizado grande, é uma cirurgia que tem que ser feita por um profissional capacitado, e que ele entenda não só da estética quanto funcional, porque não adianta nada você ter um nariz bonito e não respirar, né? Então, hoje lá na clínica tem meu irmão, o Rodrigo, que é especialista em nariz. Ele fez, além de fazer 2 anos de geral, 3 de plástico, fez 1 ano de mama, fez nariz, ama nariz, faz cada nariz lindo e assim, faz melhor que eu, então não tem por que eu fazer. A gente deve fazer pouco e fazer bem feito, não é? Então a gente hoje lá na clínica, a gente
Primeiro que cada um veio de um serviço, então a gente pegou o que um tinha de melhor, unificamos nossas técnicas, nós temos a nossa técnica, né? Fazemos tudo, meus irmãos fazem tudo, inclusive o nariz. Eu não faço o nariz, né? Optei por ficar com a parte não estética, que é a rinomodelação, e eles com a rinoplastia. Então tem as indicações da rinoplastia e tem as indicações de rinomodelação. Quando indicado, um profissional adequado, eu acho que entenda, né, que faça não só a parte estética quanto funcional, é o mais importante, que seja especialista da sociedade. Hoje isso é importante, você vai no CRM lá, você tem que clicar lá, cirurgião plástico, e aí você vai ter os nomes, né? Então isso é importante, verificar, ter essa responsabilidade de estar consigo mesmo. Então, fala um pouquinho pra gente da rinomodelação, que é um procedimento menos invasivo que a cirurgia e que eu tenho acompanhado, traz excelentes resultados também. Em que consiste a rinomodelação e em quais casos elas são indicadas? A rinomodelação é o preenchimento do nariz, né? Onde vai colocar o ácido hialurônico no nariz. Para quê? Em quais os casos que eu mais indico, quais os casos assim que tem resultados fantásticos? São selecionados, porque tem aqueles pacientes que têm indicação de cirurgia e ponto. E isso precisa ser diagnosticado, né? Eu gosto muito da rinomodelação para aqueles pacientes que não querem cirurgia, que querem a rinomodelação e que tem aquela giba. Então, a gente põe o preenchimento aqui para ter essa harmonia nessa linha do nariz, né? Gibinha é aquele ossinho, né? Mas aqui, então, a gente põe o preenchimento aqui para dar mais essa harmonia, diminuir esse afundamento, né? Porque tem o ovinho e a funda, então a gente coloca aqui. A pontinha do nariz, às vezes a pontinha tá caída, você ri e a pontinha cai. Quando você preenche aqui, ó, né? Nessa região da columela, às vezes a pessoa tem isso para dentro, você tem que fazer um ângulo, né? Nasolabial, então você consegue preenchendo aqui, melhorando o ângulo nasolabial, afinando a pontinha, levantando a pontinha. Então, ponta caída, giba, eu acho que são as melhores indicações. A pontinha cai quando eu sorrio, né? O melhora desse ângulo nasal aqui, columela inaparente, né? Mais retraidinha. Essas são as principais indicações. Essas aí não tem erro. Columela retraída para dentro, né? Aí você coloca ela aqui, ó, põe um preenchimentozinho. Nariz para você afinar a ponta, levantar a pontinha e a giba. Lembrando que não é todo nariz que a gente consegue afinar. Isso vai depender muito da pele. Às vezes a pele é muito espessa, o ácido hialurônico é muito fino. E às vezes você não consegue afinar a pontinha. Mas a pele, dependendo da pele, a maioria das vezes, ela não sendo tão grossa, você consegue afinar a pontinha, levantar a pontinha. Então, principais indicações da rinomodelação, na minha opinião, a giba, afinamento da pontinha, levantamento da pontinha, a columela. Trabalhar aqui a columela retraída, para melhorar o ângulo naso, né? Tirar essa retração, afinar, levantar e corrigir isso aqui. Eu não gosto muito, às vezes, a pessoa tem um desvio, né? E a gente vai querer corrigir com ácido hialurônico. Já fiz, hoje eu não faço mais. Às vezes o ácido hialurônico migra, não gosto, tá? Mas esses casos não tem erro, tá? E você faz, o resultado é na hora, né? Dura 2 anos. Às vezes na primeira aplicação, quem nunca fez, o ácido perde mais o efeito mais rápido, mas na segunda já não perde tanto e vai durando cada vez mais. A gente nota que a gente vai esparçando e o paciente vai precisar de menos produto